Bom dia, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida neste dia, que você possa receber do Senhor a graça, a misericórdia dele sobre você, onde você estiver, você que está nos acompanhando aqui agora ao vivo, você que estará acompanhando o vídeo também. Espero que nesta manhã o Senhor possa trazer ao seu coração uma palavra de edificação e de vida para você. Nesse dia que Ele preparou, o dia que Ele fez, para que vivêssemos nele. A cada semana, novas oportunidades o Senhor tem nos dado. Temos buscado servir ao Senhor através deste momento, todas as manhãs de domingo, com o encontro com a palavra. Momento para você refletir sobre a palavra de Deus, momento para que você possa avaliar a sua vida à luz da palavra de Deus. Momento muito especial, todas as manhãs, nesse horário que nós fazemos para vocês, tá bom? Hoje, para nós, como igreja, é um dia muito especial, porque hoje a primeira igreja batista no bairro Industrial está completando 52 anos. Na verdade, ela completou os 52 anos na última terça-feira. Última terça-feira, dia 16, que é exatamente a data de fundação da igreja. 16 de fevereiro de 1969, quando um grupo de irmãos corajosos, amparados pela primeira igreja batista de Belo Horizonte, aqui fundaram este trabalho que se estende por todos esses anos, e hoje podemos celebrar os seus 52 anos. Hoje à noite nós teremos uma programação especial para agradecermos a Deus por esses 52 anos da igreja. Teremos a participação no louvor dos nossos irmãos ali da congregação da primeira igreja batista do bairro Águas Claras. Pastor Gessé, pastor daquela igreja, também estará aqui ministrando-nos a palavra do Senhor. Momento de comunhão entre as duas igrejas, momento de estarmos juntos e celebrarmos juntos a vitória que temos em Jesus Cristo. Então, que você faça parte dessa história, faça parte da nossa vida também como igreja. Você que ainda não o faz, um dia você possa ter esta alegria. Aqui temos um grupo de pessoas alegres, determinadas, fiéis, pacientes, para enfrentar todas as dificuldades. Passamos por muitas dificuldades, muitas crises, muitos problemas nós passamos, mas pela graça de Deus, a cada dia vamos vencendo cada um deles e podemos afirmar com certeza que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E hoje eu quero dar uma palavra para você baseado exatamente nesse tema: qual realmente é a nossa missão como igreja, como entender isto à luz de toda essa celebração. Nada melhor do que recorrermos à primeira igreja estabelecida, a igreja cristã do primeiro século, estabelecida logo após a morte e a ascensão de Jesus aos céus, quando a igreja é formada. E há um relato que Lucas faz no livro de Atos a respeito da vida que havia naquele grupo. O grupo estava cada dia vivendo na presença do Senhor
e Deus estava abençoando grandemente aquele grupo. Então, eu quero ler com você em Atos capítulo 2, que fala como viviam os novos cristãos. Acompanhe aí comigo. O texto diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo, e assim a cada dia juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvos. Que bênção, né? Que maravilha! Vemos a ação desta igreja, o exemplo que ela nos deixa até os dias atuais. E esperamos realmente que você entenda realmente qual é o nosso papel como igreja. Nossos tempos que nós vivemos, sempre tem se levantado esse questionamento: qual realmente é o papel da igreja na sociedade atual? Meus queridos, uma das coisas que nós lamentamos é que a igreja que o Senhor Jesus estabeleceu, conforme o texto que nós lemos aqui, que influenciava o mundo da época, ela tem sofrido hoje uma grande influência dos padrões do mundo. Não tem influenciado o mundo com um cristianismo verdadeiro, que deveria ser realmente a principal finalidade, porque tudo isso, meus queridos, exatamente porque há uma falta de confiança no Senhor, há uma falta de obediência à palavra do Senhor, no sentido de viver o cristianismo fora das quatro paredes, viver o cristianismo fora da igreja. Fala-se muito nas reuniões, na adoração, eventos gospel que vão surgindo, cantores gospel, cantores seculares que gravam música gospel, e tudo isso vai trazendo uma confusão enorme na mente das pessoas sobre a finalidade da igreja. Então, com isto, muitas pessoas estão se perdendo nesse papel da igreja. Na época que a igreja foi estabelecida, e esses cristãos eles foram espalhados por várias partes, e uma das regiões que eles chegaram, estabelecendo novas igrejas, a sociedade da época ficou assustada com o que estava acontecendo, e ali eles exclamaram: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Então vejam, a igreja impactava o mundo, ela transformava o mundo, não era transformada pelo mundo. Apesar das perseguições, mantinham-se firmes. Apesar das prisões, mantinham-se firmes. Apesar dos açoites, apesar dos castigos, das mortes, de forma tão cruel, dos primeiros cristãos, eles se mantiveram fiéis ao compromisso com o Senhor, um dia assumidos, porque realmente tiveram um encontro salvador com Jesus. No início desta igreja, a igreja caía na graça de todo o povo, e as pessoas, ali acontecia também algo muito especial, algo maravilhoso.
pois estavam sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Veja o seguinte, que o louvor a Deus, ele então produz essa atitude de agradar ao coração das pessoas. Nós, primeiramente, quando nós adoramos a Deus, nós estamos agradando somente a Deus, mas as pessoas gostam também de ouvirem as nossas canções, tanto é que artistas seculares têm gravado, né, as canções evangélicas, né? Mas quando nós vemos que ali desfrutava da simpatia do povo e as pessoas iam sendo salvas. A igreja primitiva, portanto, caiu na graça de todo o povo. A igreja tinha caído na simpatia de toda a sociedade. E todos os dias, em nossos dias, meus queridos, nós percebemos que tem algo acontecendo completamente oposto a isso. Vemos em diversos lugares, diversas pessoas, uma certa aversão quando se fala na igreja. Rotulam igrejas e líderes e pastores de vários nomes, não é? Porque a igreja tem se perdido no seu principal papel. Aquilo que no princípio simpatizava pela forma de vida que aqueles cristãos viviam, hoje cria-se uma aversão exatamente por causa disso, porque tem se deixado de viver um cristianismo verdadeiro como ele verdadeiramente é. De modo, meus irmãos, que a sociedade tem criado uma antipatia, uma aversão, até uma repugnância, né? Uma aversão total a respeito da igreja. Não há mais aquele respeito, né, devido. Muitas pessoas, para justificar a omissão, justificar a negligência deles, citam até um texto bíblico. Por exemplo, João 15:18, quando Jesus diz aqui, se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. Mas eles não odiavam a Jesus por causa de comprometimento com o mundo, por causa de uma vida sem uma referência de Deus na vida deles, não por causa de uma exploração comercial. Eles odiaram a Jesus porque ele era o Filho de Deus, como rejeição ao Filho de Deus, a salvação que Jesus estava trazendo para eles naquele tempo. Mas mesmo com aquela resistência que muitos tiveram com referência a Jesus naquela época, o texto bíblico nos diz que a igreja primitiva ela caiu na graça, na simpatia da sociedade. Havia uma simpatia da igreja com as pessoas. Então, o que aconteceu com a igreja? Para, através dos tempos, ela cair então em descrédito com a sociedade. Por que será que isso está acontecendo? Quem são os responsáveis por isso? A resposta para isso, meus queridos, é uma resposta até bem simples. A igreja deixou de lado o seu verdadeiro papel na sociedade, para aquilo para o qual ela foi estabelecida por Jesus. Quando em Mateus 16 ele diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas terão autoridade, poder, terão vida com o Senhor. Então, a partir de um determinado tempo, a igreja tem perdido essa referência, essa ordem de Jesus de anunciar a vida e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Algumas igrejas têm se tornado meramente empresas,
como outras empresas aí altamente lucrativas, capitalistas, que estão se enriquecendo às custas da fé das pessoas, da boa vontade das pessoas, através de promessas que são feitas de cura, de prosperidade, e as pessoas têm que investir para prosperar. A gente não vê em momento algum a Bíblia dizendo para você fazer isso, você fazer campanha aqui, campanha em Israel, campanha não sei para onde, usar elementos como superstição para que você alcance bênçãos para a sua vida. Em momento algum Jesus ensinou, nem os apóstolos ensinaram isto. São invenções de um mundo que está ditando normas para a igreja. Alguns trazem ali uma proposta de uma vida melhor aqui neste mundo, uma vida sem problemas, em que você vai ter muita coisa na sua vida. O que Jesus disse também não foi isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Esperem que as coisas possam melhorar para você, porque você é um cristão. Não vai melhorar. Sabe por quê? Porque são sinais dos últimos eventos da igreja aqui na terra. E o Senhor está fazendo ali o processo da colheita do trigo para separar o joio que ele estará queimando. Então você precisa ter esta convicção de quem você é. Sem falar, meus irmãos, que surgiu-se depois de algum tempo aqueles, vou usar uma palavra aqui, né, os famigerados coachings. Que coisa, né? Coachings. Deixou de ser pastores, mestres, doutores. Quando a Bíblia ensina quais as funções da igreja, ela diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas e outras funções dentro da igreja, mas em momento algum ele disse que teria alguém para dar de autoajuda, um conselheiro de autoajuda. E aí surgiu-se então essa linguagem, né, do coaching, algo vindo, né, dos Estados Unidos para nosso país, né? O dicionário traduz então essa coaching como um profissional que atua aplicando os conhecimentos que tem e a metodologia criada para a vida pessoal, profissional, empresarial e religiosa das pessoas, oferecendo soluções mágicas para que elas alcancem seus objetivos em um curto espaço de tempo. Então vejam, não existe essa questão de você alcançar soluções e seus objetivos em curto espaço de tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, tempo para tudo. Então não adianta você tentar uma solução mágica. Você subir uma escada, você tem que começar pelo primeiro degrau. Não adianta você chegar no último degrau ou começar a pensar só no último degrau, e você vai deixar de subir os demais. E só nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, esses coaches faturam mais de 10 bilhões de dólares ao ano. Eu não tenho esse dado aqui no Brasil, mas a tendência é essa também, né? Porque eles estão se multiplicando nas igrejas. Pastores estão deixando de ser pastores para serem coaches, motivadores, palestrantes de autoajuda. E o Evangelho de Jesus tem sido deixado de lado. Então o que nós precisamos realmente, meus queridos, é rever a nossa vida, o nosso papel como igreja. O papel da igreja na sociedade não é simplesmente buscar seus direitos, direitos que nós julgamos ter a igreja, mas ela está aqui sobretudo para
exercer os seus deveres. Foi o que Jesus e o apóstolo disseram. A igreja tem deveres a cumprir aqui, preparando para a volta de Jesus. Nesse dever da igreja, ele é definido por Jesus ao edificar a sua igreja da seguinte forma: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Essa é a missão dada. Anuncie as boas novas a todos. Anuncie o Evangelho. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que transforma, não são palestras motivacionais. Não são eventos aqueles que trazem um pregador de renome nacional ou internacional, ou um evento gospel, ou atração de centenas e centenas de pessoas. Não é este o papel da igreja. O papel da igreja é: vão e anunciem ao mundo inteiro as boas novas da salvação. Esse é o nosso papel como igreja. Se nós falharmos nele, meus queridos, nós perdemos a razão de ser como igreja. Nós só estamos chegando aqui aos 52 anos de vida da igreja porque ela não se esqueceu da sua missão. Muitos têm se esquecido e as igrejas iniciam de uma hora para outra, fecham as portas porque abrem-se apenas e tão somente à busca de enriquecimento e não consegue progredir. Quando se perde realmente a visão daquilo que Jesus definiu para nós como igreja, nós perdemos a nossa essência, nós deixamos de ser igreja. Nós podemos nos tornar um clube social, um encontro de amigos, podemos nos tornar um lugar de acolhimento, podemos estar juntos ali como se fosse um lugar dançante, um lugar para você fazer eventos alegres, mas nunca a igreja, porque você perdeu a função, a igreja perdeu a função. E esta é uma das questões que a igreja, quando o Senhor Jesus dá as cartas às 7 igrejas, né, há ali uma condenação, né, a igreja que se tornou sinagoga de Satanás, porque tem perdido a sua razão de ser, a sua essência como igreja. Meus queridos, observem o que a Bíblia diz sobre aqueles irmãos ali naquela igreja no primeiro século. Se nós conseguirmos chegar pelo menos um pouquinho perto deles, né? Eles diziam assim, Atos 2, 46 e 47, que eles adoravam juntos no templo todos os dias, diariamente, todo dia estavam ali no templo, não havia um dia da semana que eles não iam. Se não tivesse no templo, eles estavam também nos lares, eu digo também nos lares. Ali, encontro nos lares, tinham como objetivo manter uma comunhão. E ali eles comiam, eles partiam o pão com a alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esta expressão aqui nos lembra que eles não deixavam pessoas que passarem necessidades, eles supriam a necessidade deles, né? Estavam juntos ali adorando. Nos lares, eles tinham refeições comunitárias nas famílias, nas casas. O partir o pão aqui não é simplesmente o alimento. O partir o pão traz aqui a ideia da celebração da ceia do Senhor. Quando Jesus reúne o discípulo para uma ceia, ele pega o pão, parte o pão em pedaços. Hoje nós compramos o pão de forma ou outra e cortamos os pedacinhos, né? Era um pão inteiro e eles iam tirando os pedacinhos, né? Partia o pão na celebração da ceia do Senhor. É porque a igreja celebrava a ceia, era algo tão comum. Todos os encontros que eles tinham, eles participavam, celebravam da ceia, para nunca se esquecerem da morte de Jesus pelos nossos pecados.
para nunca se esquecer do que Jesus fez na cruz por eles. Eles não estavam reunidos ali no templo ou naquelas casas para outro fim que não seja glorificar o nome do Senhor. Estavam ali porque Jesus morreu por eles na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado ao Pai, está à direita do Pai, onde intercede por nós, e disse que ele voltará para buscar a sua igreja. Essa era a ênfase da igreja primitiva, por isso eles celebravam a ceia com frequência, não era uma vez por mês, por ano, né? Ela era celebrada em todo encontro, porque eles tinham que sair dali com o ânimo renovado para que não se esquecessem da obra salvadora de Jesus na cruz. Hoje se fala muito pouco, né, sobre a morte de Jesus, o significado disso na nossa vida. As pessoas simplesmente lembram da morte de Jesus, que veio para me salvar, mas fala-se muito pouco do objetivo disto, quais as transformações disso na sociedade desde então. Quase não se fala mais sobre a volta de Jesus, que ele vai voltar e vai levar a sua igreja. Precisamos restaurar, meus queridos, a visão do Senhor para a sua igreja. Aquela igreja havia prazer em estar na casa de Deus. Tinha o prazer, não precisava fazer campanhas e mais campanhas para levar as pessoas na igreja. Precisava fazer convites, folders, divulgar em redes sociais para tentar levar as pessoas na igreja. Nós fizemos isso, mandamos vários convites através das redes sociais. Naquela igreja não precisava de nada disso, porque eles não mediam esforços para estarem juntos. Não tinha ali o cansaço, que trabalhou muito aquele dia, não tinha ali a justificativa de que tem os filhos não eram impedimento para isso. Pelo contrário, eles iam e aprendiam juntos, né? Criança judia com 5 anos, ela já sabia, né, o Velho Testamento quase todo decorado, né? Então era um processo de educação cristã que havia na igreja. As crianças não iam para a igreja para ir para uma salinha fazer desenhos e figuras, para ir para uma salinha para ali ocupar o tempo enquanto os pais, os adultos participam do templo, no tempo do culto, para que eles não atrapalhem os adultos colocando-os numa salinha. Eles iam para aprender, para memorizar, para decorar. Todo judeu sabia a lei, sabia os princípios de todo o Velho Testamento, que era a Bíblia de então. Depois receberam então os evangelhos e todo o Novo Testamento. Então, meus queridos, eles tinham um imenso prazer, uma imensa alegria de poderem estar juntos, de se alimentarem juntos, dividindo o pouco que eles tinham com os outros, não deixando ninguém passar fome ou dificuldades. E repito, celebravam a morte e ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor. A igreja também era uma igreja missionária. E como uma igreja missionária, Deus acrescentava os que se salvavam a cada dia. Ela não perdeu a sua visão missionária, tanto é que ela se espalhou por outros lugares. Os apóstolos eram enviados para outras igrejas, de cidade em cidade passavam implantando o reino de Deus. A igreja era implantada em todos esses lugares. Então, meus queridos irmãos, você que faz parte da nossa igreja, ou você que faz parte de uma igreja que já serve ao Senhor, você que ainda não faz parte de uma igreja verdadeira servindo a Jesus, mas quer conhecer um pouco mais sobre ela, nós estamos à disposição para ajudar você, tanto aqui no bairro Industrial, Contagem, quanto também no bairro Águas Claras, em Belo Horizonte. Estamos nesses dois lugares para ajudar você. A igreja cristã
quando missionária, ela expandiu o reino de Deus, de cidade em cidade. A palavra de Deus era implantada. Ao celebrarmos os 52 anos, portanto, da nossa igreja, a primeira igreja batista do bairro industrial, qual nós criamos uma identificação dela como a igreja do amor e amizade. O amor aqui não é um amor simplesmente de relacionamentos pessoais, de relacionamento pessoal, mas sobretudo o amor a Deus e às pessoas. A amizade, o relacionamento com as pessoas, o amor, o relacionamento com Deus. Esse é o nosso alvo como igreja. E que nós como igreja, meus irmãos, que relembremos sempre que o apóstolo João nos ensinou lá em 1 João capítulo 5, no versículo 9. Sabemos que somos filhos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, está sob o controle do maligno. E o maligno, não pode definir o papel da igreja, o mundo não pode definir o papel da nossa igreja, mas somente aquele que a criou no dia 16 de fevereiro de 1969, para servir aqui neste lugar, é que pode definir o nosso papel como igreja. Aí poderá suceder conosco também o mesmo que aconteceria com aqueles irmãos, estarmos sempre louvando a Deus, desfrutando da simpatia do povo. Cada dia o Senhor nos acrescentará aqueles que serão salvos. Concluo nesta manhã transmitindo os nossos cumprimentos, nossos parabéns a todos aqueles que fazem parte da primeira igreja batista no bairro industrial. Todos os seus membros, inclusive os nossos novos irmãos, né, que chegaram há pouco tempo, fazendo parte da nossa história, os irmãos que fazem parte da primeira igreja batista no bairro Águas Claras, vocês também fazem parte da nossa igreja e fazem parte desta celebração, desse momento. Que cada um de nós possa realmente renovar a nossa aliança com Deus e sermos igreja de Jesus para os últimos tempos. Amém? Quando você receber o informativo dominical, você terá um resumo desta palavra que nós trouxemos para você agora nesta manhã, porque eu gostaria que você tivesse isso guardado na sua mente e no seu coração. Esta é uma palavra que se aplica não só à nossa igreja, mas a todas as igrejas, que se aplica não só aos 52 anos da igreja, mas a toda a história dela como igreja. E que você possa guardar no seu coração, viver esta palavra com grande alegria, com ousadia, proclamando Jesus, para que as pessoas olhem em nós e vejam em nós não uma pessoa comprometida com o mundo, mas para que eles olhem para nós e vejam em nós as marcas de Jesus. Nós nos pareçamos com Jesus, fazendo mesmo que Ele nos mandou fazer. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo abençoado, te dê uma semana muito abençoada, que você seja renovado e fortalecido no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus nos dê graça para entender essa Tua palavra nesse momento, Pai. Nos ajuda, Deus, a ter a compreensão muito clara do que o Senhor está nos dizendo nesta manhã, Pai. Naquilo que nós temos falhado no nosso papel como igreja, nos perdoe, Senhor, e nos ajude, ó Deus, façam que haja um quebrantamento, arrependimento e que nós voltemos mesmo para cumprir o papel da igreja, aquele estabelecido com Jesus. Que nós não estejamos deixando Jesus na parte externa, de fora, batendo a porta, mas que Ele faça parte da festa, que Ele esteja constantemente no nosso meio, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a entender esse nosso papel.
Abençoa também, Deus, esse dia, as irmãs e os irmãos que estão se preparando para estarmos juntos hoje à noite. Os irmãos estarão ministrando louvor, ministrando a palavra. Pai, que o Senhor possa usá-los, cada um na unção e do poder do Senhor. Que seja um tempo realmente muito especial, marcado pela Tua presença, pela Tua graça e pelo Teu poder em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Antes de encerrarmos, apenas lembrar a vocês, a Primeira Igreja Batista no bairro Industrial está na Avenida Juscelino Kubitschek, 1158, bem no centro do bairro Industrial. Estamos para servir a Deus e as pessoas. Se você desejar nos conhecer, nós temos o Facebook, temos a página no YouTube, no Instagram, em todos os lugares você vai nos encontrar ali também, tá bom? Temos também junto conosco, nessa grande parceria, a Primeira Igreja Batista no bairro Águas Claras. Está ali na Rua da Horta 530, no bairro Águas Claras. Um grupo de irmãos muito fiéis ao Senhor, que expressam uma alegria muito grande de estar juntos como igreja. Você que mora nesta região ali, do Vale de Jatobá, daquela outra região ali, da Via do Minério, Vila Ideal, aquela região toda ali, você tem um acesso fácil ali à Igreja Batista no bairro Águas Claras. Participe conosco dos nossos encontros, seja muito bem-vindo, muito realizados na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, Deus te dê um dia em paz e te esperamos hoje à noite, 19 horas, tá? 19 horas em ponto, nós começamos o nosso culto. Então, chegue mais cedo. Nós estamos com problema de limitação de espaços devido à pandemia. Então, precisamos, se você quer ocupar um lugar sentado, você tem que chegar mais cedo, né? E mesmo os que não conseguirem sentar, se houver, eles terão que também manter a distância regulamentar ali, né? Todos estão de máscaras, é obrigatório. Também temos o álcool para higienização em diversos pontos do templo, para que possa dar a você esse cuidado nesse momento de pandemia, tá bom? Então, venha com alegria no seu coração e com a certeza de que o Senhor tem algo muito especial para falar ao seu coração. Que Ele te abençoe e te guarde, te dê um dia em paz. Até, lógico, logo mais à noite, ou até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.